Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 16º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 16. Maldito Criador, maldito, por que vivo? Por que naquele instante não apaguei a faísca de existência que você tão desnecessariamente concedeu a mim? Nada sei, o desespero ainda não tinha tomado posse de mim. Meus sentimentos eram de raiva e vingança. Eu poderia, com prazer, ter destruído a casa de campo e seus moradores e ter me divertido, a fartar com os gritos e com a infelicidade deles. Quando a noite chegou, saí do meu refúgio e vaguei pelos bosques, não mais restrito pelo medo da descoberta. Dei vazão à minha angústia, soltando uivos terríveis. Eu era como um animal selvagem que tinha quebrado os grilhões, destruía os objetos que obstruíssem a minha passagem e percorria o bosque com a rapidez de uma corça. Que noite miserável passei! As estrelas frias brilhavam zombeteiras, as árvores nuas agitavam seus galhos acima de mim. De vez em quando, a doce voz de um pássaro explodia em meio à calmaria geral. Todos, exceto eu, estavam satisfeitos ou descansavam. Eu, como arquidemônio, tinha um inferno dentro de mim, e sentindo-me incomodado, queria destruir as árvores, espalhar destroços e provocar destruição ao meu redor, para depois sentar e apreciar a ruína. Mas essa luxúria de sensações não podia perdurar. Fiquei exausto com o esforço físico e afundei na relva úmida, com a impotência doentia do desespero. Não havia um só homem entre as miríades existentes que me ajudasse ou se apiedasse de mim. Devia eu sentir bondade para com os meus inimigos? Não. A partir desse momento, declarei guerra permanente contra a espécie. E, acima de tudo, contra aquele que me formou e me destinou a essa insuportável desgraça. O sol se levantou. Ouvi o vozerio dos homens e soube que seria impossível voltar ao meu retiro durante aquele dia. Em consequência, escondi-me num matagal espesso, determinado a dedicar as horas seguintes a refletir sobre a minha situação. O agradável brilho do sol e o ar puro do dia restabeleceram em mim um certo grau de tranquilidade, e quando considerei o que havia passado na casa de campo, não pude deixar de crer que tinha precipitado demais as minhas conclusões. Era evidente que minha conversa interessava o pai em meu favor, e que eu havia sido um tolo expondo minha pessoa ao horror de seus filhos. Devia ter familiarizado o velho Delacey comigo, para gradualmente me revelar ao resto da família, quando eles estivessem preparados para a minha abordagem. Apesar disso, não acreditava que os meus erros fossem irrecuperáveis. Depois de muita consideração, resolvi voltar para casa, procurar o velho e, com as minhas explicações, conquistá-lo para o meu lado. Esses pensamentos me acalmaram e à tarde mergulhei em profundo sono, mas a febre no meu sangue não me permitia ser visitado por sonhos pacíficos. A horrível cena do dia anterior estava sempre atuando diante de meus olhos. As mulheres fugiam e o enfurecido Félix me arrancava dos pés de seu pai. Acordei exausto, achando que já era noite. Saí do meu esconderijo e fui em busca de comida. Quando a fome foi pacificada, dirigi os passos pelo bem conhecido caminho que levava ao chalé. Tudo estava em paz. Rastejei para me infiltrar no meu casebre, onde, em silenciosa expectativa, aguardei a hora costumeira da família se levantar. Esse horário passou. O sol se erguia alto nos céus, mas os camponeses não apareciam. Eu tremia violentamente, pressentindo alguma terrível desgraça. O interior da casa estava escuro e eu não escutava nenhum movimento. Não posso descrever a agonia desse suspense. Em seguida, dois moradores locais passaram por ali, mas pararam perto da casa e entraram em conversa, utilizando gesticulações violentas. Não entendi o que disseram, pois falava a linguagem do país, que diferia daquela dos meus protetores. Pouco depois, porém, Félix se aproximou com outro homem.
Fiquei surpreso, pois sabia que ele não havia saído da cabana naquela manhã e esperava ansiosamente descobrir, pela sua fala, o significado daqueles aparecimentos incomuns. Está considerando, disse o companheiro a ele, que você será obrigado a pagar 3 meses de aluguel e que vai perder a produção de seu jardim? Não desejo tirar nenhuma vantagem justa e por isso peço que leve alguns dias para considerar a sua determinação. É totalmente inútil, Félix replicou. Jamais voltaremos a morar na sua casa. A vida de meu pai está correndo o maior perigo, devido à terrível circunstância que relatei. Minha mulher e minha irmã nunca se recuperarão desse horror. Peço que não discuta mais comigo. Tome posse da sua propriedade e me deixe sumir desse lugar. Félix tremia fortemente ao dizer isso. Ele e seu companheiro entraram no chalé, onde permaneceram uns minutos, e depois partiram. Nunca mais vi ninguém da família Delacey. Continuei o resto do dia na minha cabana, num estado de desespero absoluto e insuportável. Meus protetores tinham partido, e estava quebrado o único elo que me prendia ao mundo. Pela primeira vez, os sentimentos de vingança e ódio encheram meu peito, e não me esforcei para controlá-los, mas deixei-me levar pela correnteza. Voltei a mente para a injúria e para a morte. Quando pensei nos meus amigos, na voz suave de Delacey, nos doces olhos de Agatha e na beleza exuberante da árabe, esses pensamentos desapareceram, e um jorro de lágrimas me acalmou um pouco. Mas novamente, quando refleti que eles haviam me desprezado e abandonado, a raiva voltou com uma ira furiosa. Incapaz de ferir qualquer ser humano, direcionei a minha fúria para objetos inanimados. Quando a noite avançou, coloquei uma variedade de combustíveis ao redor da casa, e depois de ter destruído cada vestígio do cultivo no jardim, esperei pacientemente até a lua afundar para dar início às minhas operações. À medida que a noite avançava, um vento feroz soprou do bosque, que rapidamente dispersou as nuvens que flutuavam no céu. A explosão rompeu como uma avalanche poderosa e produziu nos meus espíritos uma espécie de insanidade que ultrapassou todos os limites da razão e da reflexão. Iluminei o galho seco de uma árvore e dancei com furor em volta da casa condenada, com os olhos ainda fixos no horizonte ocidental, cuja borda quase tocava a lua. Uma parte da sua esfera finalmente se escondeu. Agitei a minha tocha e, com um grito vigoroso, incendiei a palha, a urze e os galhos que haviam recolhido. O vento abanou o fogo e a casa foi rapidamente envolvida pelas chamas, que se agarraram a ela, lambendo-a com as suas labaredas bifurcadas e destruidoras. Assim que me convenci de que nenhuma ajuda poderia salvar qualquer parte da habitação, saí de cena e busquei o refúgio da floresta. E agora, com o mundo diante de mim, para onde devia direcionar os passos? Resolvi fugir do cenário dos meus infortúnios, mas para mim, odiado e desprezado, qualquer país deveria ser igualmente horroroso. Por fim, a sua lembrança cruzou a minha mente. Pelos seus papéis, eu ficaria sabendo que você era o meu pai, o meu criador, a quem eu poderia recorrer mais adequadamente senão aquele que me dera a vida. Entre as lições que Félix concedeu a Safi, a geografia não tinha sido omitida. Eu aprendi a respeito das situações relativas aos diferentes países da Terra. Você tinha mencionado Genebra como o nome da sua cidade natal, e foi para esse lugar que eu resolvi prosseguir. Mas quem era eu para dirigir a mim mesmo? Sabia que deveria viajar em direção sudoeste para chegar ao meu destino, mas o sol era meu único guia. Não sabia os nomes das cidades pelas quais passava, nem poderia pedir informações a nenhum ser humano, mas não me desesperei. Somente de você eu poderia esperar socorro, embora não tivesse outro sentimento que não ódio. Insensível Criador, sem coração, você me dotou de percepções e paixões, e então me lançou fora como um objeto de desprezo e horror para a humanidade. Apesar de tudo, só a você eu poderia apresentar qualquer reivindicação de piedade e remediação, e de você eu decidi buscar a justiça, que em vão tentei ganhar de qualquer outro ser que usasse a forma humana. Minhas viagens foram longas, e intensos foram os sofrimentos que enfrentei.
Era final de outono quando deixei o distrito onde residi por tanto tempo. Eu viajava apenas à noite, temendo encontrar o rosto de algum ser humano. A natureza decaía ao meu redor. O sol ficou sem calor. A chuva e a neve derramaram-se em torno de mim. Os rios poderosos congelaram. A superfície da terra se tornou dura, fria e nua. Eu não encontrava abrigo. Ó terra, quantas vezes lancei maldições sobre a causa de meu ser. A suavidade da minha natureza fugiu, e tudo dentro de mim se transformou em fel e amargor. Quanto mais perto eu chegava da sua moradia, mais profundamente sentia o espírito de vingança aceso em meu coração. A neve caiu, as águas endureceram, mas eu não descansei. Alguns incidentes de vez em quando me guiavam, e eu tinha um mapa do país, mas muitas vezes vagava longe do meu caminho. A agonia dos meus sentimentos não me permitia trégua. Não acontecia nenhum incidente do qual a minha raiva e a minha infelicidade não conseguiam extrair alimento, mas algumas circunstâncias que aconteceram quando cheguei aos confins da Suíça, quando o sol recuperou seu calor e a terra novamente começou a ficar verde, confirmou de forma especial a amargura e o horror de meus sentimentos. Geralmente eu descansava durante o dia e só viajava pela noite, quando estava protegido da visão do homem. Uma manhã, entretanto, percebendo que meu trajeto seguia por um bosque imenso, arrisquei continuar a viagem depois que o sol se levantou. O dia, que era um dos primeiros da primavera, animou até mesmo a mim, pela beleza do amanhecer e pela brandura do ar. Senti as emoções de tranquilidade e prazer que havia muito pareciam mortas, revivendo-se dentro de mim. Meio surpreso com a novidade dessas sensações, permiti-me ser levado por elas, e esquecendo-me da solidão e da deformidade, ousei ser feliz, mas lágrimas sutis voltaram a salpicar meu rosto, e até levantei os olhos úmidos em agradecimento ao sol, abençoado que derramava essa alegria sobre mim. Continuei a serpentear pelos caminhos do bosque, até chegar ao seu limite, que era contornado por um rio profundo e rápido, sobre o qual muitas árvores curvavam seus ramos, agora brotando no início da primavera. Então fiz uma pausa, sem saber exatamente qual caminho percorreria. Foi quando ouvi o som de vozes que me induziram a me ocultar à sombra de um cipreste. Mal me escondi quando uma moça veio correndo para o lugar onde eu estava escondido, rindo como se fugisse de alguém numa diversão. Ela continuou seu percurso ao longo das margens íngremes do rio, quando de repente seu pé deslizou e ela caiu na correnteza. Saí correndo do meu esconderijo e, com extrema dificuldade pela força da água, salvei-a e a arrastei para a margem. Ela estava inconsciente e eu me esforcei com todos os meios ao meu alcance para lhe restaurar a animação. Subitamente fui interrompido pela aproximação de um ignorante, que deveria ser a pessoa de quem ela fugia de brincadeira. Ao me ver, ele se atirou em cima de mim, arrancou a menina dos meus braços e disparou em direção às partes mais distantes do bosque. Eu o segui depressa, sem saber por quê, mas quando o homem me viu chegar perto, apontou uma arma contra o meu corpo e disparou. Afundei no chão e meu agressor escapou para o bosque com a maior rapidez. Essa foi, portanto, a recompensa da minha bondade. Salvei um ser humano da destruição e, como recompensa, agora me contorço sob a dor lazarenta de um ferimento, que me machucou carne e osso. Os sentimentos de bondade e gentileza que eu tinha desfrutado apenas alguns instantes antes deram lugar à raiva infernal e ao ranger de dentes. Inflamado pela dor, jurei ódio eterno e vingança contra toda a humanidade, mas a agonia da minha ferida me dominou, meus pulsos pararam e eu desmaiei. Durante algumas semanas, levei uma vida miserável na floresta, tentando curar o ferimento que tinha recebido. A bala entrou no meu ombro e eu não sabia se ela havia saído ou se continuava ali. De qualquer modo, não tinha meios de extraí-la. Além da dor infligida, ao meu sofrimento ainda se juntaram os sentimentos opressivos da injustiça e da ingratidão. Minhas júrias diárias aumentaram e passaram a exigir que eu fosse a forra, uma desfora profunda e mortal, que sozinha compensasse os ultrajes e a angústia que eu suportava. Depois de algumas semanas, minha ferida sarou
e continuei a jornada. As tarefas que eu realizava não eram mais aliviadas pelo sol brilhante, nem pelas brisas suaves da primavera. Toda alegria era apenas um escárnio que insultava a minha desolação e me fazia sentir mais dolorosamente que eu não havia sido feito para desfrutar do prazer. Mas minhas dificuldades agora se aproximavam de um fim, e a partir desse momento, em 2 meses, alcancei os arredores de Genebra. Era noite quando cheguei e me retirei para um esconderijo nos campos que cercavam a cidade, para meditar de que maneira deveria me apresentar a você. Estava oprimido pela fadiga e pela fome demasiada, infeliz para apreciar as calmas brisas da noite, ou a perspectiva do pôr do sol atrás das estupendas montanhas do Jura. Nessa hora, um sono leve me aliviou da dor da reflexão, mas fui perturbado pela aproximação de uma bela criança, que veio correndo para o refúgio que eu tinha escolhido, com toda a energia da infância. De repente, quando olhava para o menino, uma ideia me saltou. Aquela pequena criatura não teria preconceito e tinha vivido um tempo curto demais para estar embebido do horror da deformidade. Se, portanto, pudesse agarrar o menino para educá-lo como meu companheiro e amigo, eu não ficaria tão isolado naquela terra povoada. Impelido por esse impulso, peguei o menino quando ele passou e puxei-o para mim. Quando ele viu minha forma, colocou as mãos diante dos olhos e soltou um grito agudo. Puxei com força as mãos de seu rosto e disse: Filho, qual é o significado disso? Não pretendo machucá-lo. Ouça-me. Ele lutou violentamente. Deixe-me ir, ele gritou. Monstro feio, miserável. Você quer me comer e me rasgar em pedaços. Você é um ogro. Deixe-me ir. Eu vou contar ao meu pai. Garoto, você nunca mais verá o seu pai novamente. Você deve vir comigo. Monstro horrível, deixe-me ir. Meu pai é do governo e o Sr. Frankenstein vai puni-lo. Não se atreva a me prender. Frankenstein? Então você pertence ao meu inimigo. Foi a ele que jurei vingança eterna. Você será minha primeira vítima. A criança ainda lutava e me agredia com epítetos que traziam desespero ao meu coração. Agarrei o menino pela garganta para silenciá-lo, e no instante ele estava morto aos meus pés. Olhei para a minha vítima e meu coração se inflou de exultação e triunfo infernal. Batendo palmas, exclamei: Também posso criar desolação. O meu inimigo não é invulnerável. Essa morte vai levar desespero a ele. 1000 outras misérias o atormentarão e destruirão. Quando fixei os olhos na criança, vi algo cintilando em seu peito. Peguei. Era o retrato de uma mulher adorável. Apesar da minha malignidade, ela me suavizou e me atraiu. Por alguns momentos eu me deleitei com seus olhos escuros, orlados por cílios compridos, e seus belos lábios, mas logo a minha raiva retornou. Lembrei-me de que estava para sempre privado dos prazeres que tais belas criaturas podiam conceder, e que a semelhança que eu contemplava, em relação a mim, mudava esse ar de bondade divina para uma expressão de nojo e pavor. Você pode imaginar como esses pensamentos me arrebataram de raiva? Só me arrependo daquele momento, em vez de expelir minhas sensações em exclamações e agonia, não ter corrido para a humanidade e perecido na tentativa de destruí-la. Dominado por tais sentimentos, saí do local onde cometi o assassinato e procurei um esconderijo mais isolado. Entrei num celeiro que parecia vazio. Uma mulher dormia sobre um pouco de palha. Era jovem, não tão bonita como a do retrato que eu tinha, mas de um aspecto agradável, florescendo na beleza da juventude e da saúde. Aqui pensei, está um daqueles sorrisos de alegria que são concedidos a todos menos a mim. Então inclinei-me sobre ela e sussurrei: Desperte, bela dama, seu amado está próximo, aquele que daria a própria vida apenas para obter um olhar de afeição dos seus olhos. Desperte, amada minha. A moça adormecida se mexeu. Um arrepio de horror percorreu todo o meu ser. E se ela realmente acordasse, me visse e me amaldiçoasse e denunciasse o assassino? Certamente agiria assim, caso seus olhos escuros se abrissem e ela me visse. Esse pensamento era loucura e agitou o demônio dentro de mim. Não eu, mas ela deveria sofrer. Cometi o assassinato porque estava para sempre impossibilitado de obter tudo o que ela poderia me dar. Ela deveria padecer, sofrer as consequências.
O crime tinha sua origem nela, a punição seria dela. Graças às lições de Félix e às sanguinárias leis dos homens, eu aprendera então a praticar o mal. Eu me inclinei sobre ela e coloquei o retrato firmemente numa dobra de seu vestido. Ela se mexeu novamente e eu fugi. Durante alguns dias, assombrei o lugar onde essas cenas ocorreram, às vezes desejando ver você, às vezes decidido a abandonar o mundo e suas desgraças para sempre. Finalmente, perambulei em direção às montanhas, alcançando seus recônditos inacessíveis, consumido por uma paixão ardente que só você poderia saciar. Não podemos nos separar até que você prometa atender à minha súplica. Sou solitário e desgraçado. Nenhum homem se associará a mim, mas uma pessoa tão deformada e medonha como eu não se negaria a negá-la de mim. Minha companhia deve ser da mesma espécie e deve ter os mesmos defeitos que eu. É esse o ser vivo que você precisa criar. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.